Feito? Boa noite. Então, para quem se conectou, agora por último, eu vou dar início, pessoal, à gravação, tá? Vou compartilhar. Recording in progress. Vou estar compartilhando com vocês o material da aula passada, aonde nós temos algumas atividades para corrigir, certo? Se alguém, quem desenvolveu durante a semana, caso contrário, me sinalizem que a gente dá um tempo, tá? Vocês perceberam que eu compartilhei o material com resposta. Por quê? Para vocês verem se estavam desenvolvendo corretamente, tá? Então, ter a resposta não significa que vocês não tenham que fazer, porque realmente a gente aprende quando para fazer, para descobrir os valores e para comparar, tá? Mas para vocês não terem o problema de confeccionar toda uma tabela de pagamento, sistema SAC ou sistema Price, então eu disponibilizei e vou estar compartilhando com vocês agora aquele mesmo material nesse primeiro momento, tá? Deixa só eu confirmar com vocês se realmente foi isso que ficou. A gente chegou a iniciar essa atividade, que é o exemplo de price. Sim. Sim? Uhum. Tá, daí eu iniciei essa tabela com vocês, tá? E eu vou pular para a próxima tela, que é onde a gente tem, então, o quadro demonstrativo dessa resolução, tá? Eu não sei, era para estar aparecendo a tabela para nós? Era, Para mim não está aparecendo. Nem para Pra mim. mim também não. tá, mas não está aparecendo aqui na aula de agora? De hoje, aham. Tá, vamos lá. Vamos ver o que acontece. E agora? Agora sim. Então tá. Agora sim. Tá, então eu preciso só confirmar com vocês se é de fato esse exemplo que nós paramos. Um financiamento de 10 mil, pago em 5 prestações mensais, 10% ao mês, utilizando a tabela Price. Quem estava na última, consegue me confirmar? Isso aí. Isso, acho que tem que fazer o cálculo daí, né? Tem que montar a tabela daí. Isso, a ideia é montar a tabela. Para isso, a aí. gente antes precisa fazer o cálculo da prestação, tá? Como o sistema é price, a tabela é price, a gente vai usar, então, já puxando a questão da revisão, temos uma fórmula que está aparecendo para vocês, pode ser essa, pode ser a anterior, que deve ser usada. Então, valor para ser financiado, vezes a taxa, vezes 1 mais i elevado no n. N é o tempo, o número de vezes, sobre parênteses, 1 mais, tá? E aí a gente tem o valor da prestação. Então, basicamente, foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Então, valor a ser financiado 10 mil, vezes 1 mais a taxa elevado na quinta potência, já que são 5 prestações, sobre, parênteses, 1 mais, tá? E aí, digitando tudo isso na calculadora, a gente chega com a prestação de 2.637,94. Tá? Daí ficou, então, para vocês fazerem o quadro, 94,97. Dependendo... É 97. E aí a gente tem que montar um quadro, então, de sistema de amortização price nessas condições, ó. N, número de parcela, o juro, a amortização ao saldo devedor, tá? A amortização, que ela é fixa. O pagamento, aliás, a amortização não, a amortização varia. O pagamento, que é o mesmo que parcela ou prestação, que é fixo.
os 2.637,97 e o saldo devedor, tá? Então, recapitulando, lá no mês 0, quando vocês contraíram o financiamento, esse valor, ele é de 10 mil, o valor integral. Depois, lá no mês 1, se calcula o juro em cima do mês 1, do valor total. O pagamento a gente tem. Se nós fizermos o pagamento menos o juro, a gente tem a amortização do mês no sistema Price. Tá? Uhum. E assim a gente vai dando baixa, mês a mês, recalculando o juro. Então, o juro baixa, a amortização aumenta no sistema Price. Certo? Até o 5º mês, aonde a amortização tem que ser igual ou muito próxima ao saldo devedor. Talvez algumas diferenças de centavos em função do número de casas decimais que se usa. Quem fez, encontrou algum problema? Tem alguma dúvida? Não. Alguma pergunta da parte de quem estava e de quem não estava na última aula? Não. Eu Não? consigo entender. Tá. E daí, nesse mesmo material, tinha um exercício, então, tá? Na compra de um apartamento de 150 mil, você faz um financiamento em um banco com juros de 3% ao mês a ser pago em 6 meses. Tá, pessoal? Lembrando que são prazos curtos, problemas não reais, para vocês observarem somente o comportamento do pagamento, tá? Calcule a amortização usando o sistema de amortização francês, ou seja, sistema Price. O que se faz? Primeiro se descobre a parcela, tá? E aí, como descobre a parcela? Com a fórmula, essa daqui. Valor a ser financiado, vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa, elevado na N. Número de parcelas, dividido por. Então, o grande desafio no sistema Price, pessoal, é acertar a prestação. Depois que acertou o valor da prestação, basta entender que o valor da prestação menos o juro dá amortização. Já no sistema saque, No valor da taxa, a gente faz dividido por 100 a taxa ou não? isso, a taxa Tá. sempre dividida pelo 100 ainda, tá? Então, é aí que eu quero ver se vocês já sabem fazer esse cálculo de prestação todo na calculadora, tá? Para a gente não perder casas decimais. Depois eu vou estar propondo atividades para a aula de hoje, na qual vocês vão estar podendo fazer e a gente vai estar podendo conferir, tá? Esse valor para ver se está todo mundo ok já. Tá? E aí eu tenho a resolução desse exercício, então. Ó. No mês 0, 150 mil era o saldo devedor. Uhum. No mês 1, se calcula o juro em cima de todo esse saldo devedor. Então, somente o juro já deu 4.500. A prestação, o valor, tem que ter dado 27.690. Isso aí. Tá? Beleza. Então, essa é a ideia. E daí, o que a gente tem que entender? Que eu pego o que eu pago no final do mês, desconto o juro e encontro a amortização do mês. No sistema Price. Mês seguinte, pego o saldo devedor anterior, multiplico pela porcentagem de juro e acho o novo valor de juro. Percebam que no sistema Price, ele diminui, tá? E a amortização aumenta. Certo? E aí vocês vão fazendo linha a linha até chegar na última linha, no 6º mês, ó. O saldo devedor e a amortização do mês
e o pagamento do mês, eles têm que serem muito próximos, tá? Esse daqui, na verdade, amortização desse mês 26, 882, ó. Aqui vocês veem que deu uma diferença. Vocês vão pagar 27.690, tá? Aqui, ó, esse valor da amortização, ele deve ser praticamente o mesmo do saldo devedor. Olha no exemplo anterior, ó. 2.398,18. Era exatamente o valor do saldo devedor do mês anterior. Então, alguma diferençazinha mínima pode se dar, tá? Talvez aqui tenha algum erro de digitação, porque não pode dar um valor tão alto, tá? É questão de centavos, mas geralmente fecha o valor certinho, tá? Alguém fez e encontrou diferente em alguma linha dessas? Não? Ok, tá? Esses vocês têm resposta, vocês têm como se basear. Então, o que que acontece? Eu vou fechar esse material, vou compartilhar um material de fórmula que eu fiz, tá? Para a gente recapitular, então, o que que cai no nosso trabalho final, semana que vem. O que que vocês precisam ter anotado à mão, próximo de vocês, para estar facilitando a resolução das atividades e otimizando o tempo de vocês, tá? Então, vou fechar. Qualquer dúvida, podem estar perguntando. Vou compartilhar, então, pessoal, o material que depois eu vou compartilhar no grupo também, tá? No grupo de WhatsApp, que se chama Revisão 2. Então, Revisão 1, antes do primeiro trabalho, Revisão 2. O que que a gente precisa saber nessa Revisão 2? A gente precisa dominar acréscimo simultâneo. A gente precisa ter claro quando que ele acontece. Ele acontece quando várias taxas incidem sobre o mesmo valor, tá? E no mesmo momento. O que que é característico de acréscimo ou desconto simultâneo? Folha de pagamento. O que eu ganho de adicional é sempre em cima do salário base. O desconto que é feito de INSS, de Vale Transporte, de Vale Alimentação, ele é feito em cima do salário base. Então, são várias porcentagens em cima do mesmo salário, tá? Então, o que que acontece? Temos uma fórmula específica para acréscimo simultâneo, ou é o acréscimo em que a gente pode somar as taxas e fazer uma porcentagem única. Então, é aquilo já conhecido por nós, tá? Taxa. Quando fala na taxa total, ela pode ser dada pela soma das taxas. Por exemplo, teve um acréscimo de 3% em cima do salário, tá? Em função de tempo de trabalho, e teve um acréscimo também de 5% em função de responsabilidade pelo setor. Então, o que que é isso? Dá para nós somar, isso é 8% em cima de um determinado salário base. Ou calcula 3, depois calcula 5 em cima daquele mesmo salário, não do reajustado. Tá? Dúvidas, perguntas? Aqui existe uma multiplicação, então, valor final, valor inicial, 1 mais I1, I2 e 3, que são as taxas. E essas taxas, elas já devem ser, sim, todas divididas por 100. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? E aí temos o acréscimo sucessivo, que aqui sim vem a novidade. Novidade na forma de calcular e na forma de interpretar
e na forma de, principalmente, da taxa total. Porque é aquele acréscimo que ele é feito um após o outro, tá? Nós pagamos acréscimos sucessivos. O que é isso? Subiu a gasolina nesse mês, na metade do mês sobe de novo, no final do mês sobe de novo. O que acontece? São 3 aumentos sucessivos, um após o outro, sempre em cima do valor já corrigido, já adicionado, tá? Já atualizado. O que é a taxa total, pessoal? Aqui sim, o acréscimo sucessivo, ele não é a soma das taxas. E ele dá sempre mais do que o valor da soma das taxas. E como que eu descubro que valor é? Fazendo 1 mais a primeira taxa vezes 1 mais a segunda taxa vezes 1 mais a última taxa, por isso IN, menos 1 lá no final. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Daqui a pouquinho a gente vai ter exercícios para estar utilizando essas fórmulas. Porém, eu preciso que vocês tenham elas à mão, né? Façam um formulário, como eu venho dizendo, uma folhinha de fórmulas que fica mais fácil de identificar. E talvez anotem alguma coisa, alguma dica que eu estou dando que facilita na hora de interpretar o problema e saber que fórmula se utiliza. Agora a gente vai para a linha dos descontos. Desconto simultâneo é aquele que é dado em cima do mesmo valor, tá? Ao mesmo tempo em cima do mesmo valor. Calculado por porcentagem simples ou por V, valor final, igual VI, que é valor inicial, vezes 1 mais o I1 menos, aliás, desculpa, porque é desconto. O que muda de uma fórmula para outra é isso, tá? A taxa não muda. A taxa dos descontos é a soma das taxas. Então, na minha folha de pagamento, eu tenho desconto de INSS, de Vale Alimentação, de Vale Transporte. Já são 3 descontos. Eu posso somar os percentuais de descontos e fazer um único cálculo. Ah, qual é a taxa total de descontos do teu salário? Soma as taxas que tu vai ter a taxa total. Tá? Então, desconto e acréscimo é aquele velho conhecido, simultâneo. A fórmula do desconto é menos entre as taxas, a fórmula do acréscimo é mais entre as taxas. Tá? Essa é a diferença. A taxa total não muda. Tudo bem até aí? Temos mais um desconto, que é o desconto sucessivo. Esse sim, esse é aquele que a gente tem que saber articular quando nós estivermos trabalhando com vendas. Tá? Eu preciso explicar para o meu cliente que eu não estou fornecendo 15% de desconto. Eu estou fornecendo 10% e depois, em cima do valor já de 10 atualizado, eu estou fornecendo mais 5% de desconto. Tá? E aí vocês têm que ter prioridade para vocês dizerem, explicarem o porquê dessa diferença. Então, porque vocês não estão dando os 15% direto no valor. Tá? Vocês estão dando 10%, atualiza, calcula mais 5%. Ou a gente tem uma fórmula específica para se calcular. O valor final é igual ao VI, que é valor inicial, 1 menos o I1 vezes 1 menos o I2, quantas taxas vocês tiverem. Tá? A fórmula do desconto sucessivo e da taxa total de desconto sucessivo, ela é diferente. É 1 menos agora. Abre parênteses, 1 menos o I1, vezes 1 menos o I2, e assim por diante. Tá, pessoal? Nessas primeiras telas eu coloquei as fórmulas, são 6 fórmulas, basicamente, que vocês precisam ter em mãos para fazer a atividade proposta da semana que vem e para fazer essas atividades. E, além de ter elas em mãos, saber o que é determinada variável, substituir e achar o determinado valor.
tá? Ter a habilidade de lidar com elas. Acréscimo, desconto sucessivo, ok. Agora a gente vai para a parte de sistemas de amortização. O que é preciso saber do sistema SAC de fórmula? A amortização é constante e ela é dada por uma formulazinha. DO sobre K, ou D0 sobre K. O que é o D0? É o valor que eu vou financiar. K é o número de meses ou o número de parcelas. Tá? Porque às vezes diz que a parcela é anual e vai ser pago em 8 anos. O que significa? O K é 8. Eu vou pagar 20 mil, por exemplo, em 8 vezes. Pagando por ano. Tá? E acho o valor da amortização. Sendo que essa amortização ela é constante para todos os meses ou para todos os anos. Certo? Então, de sistema de amortização, é preciso saber, sistema de amortização constante, é preciso saber a fórmula da amortização e é preciso saber a característica desse sistema. A prestação é decrescente, a amortização é constante, é a mesma, e o juro é decrescente. Tá? Diminui o juro, diminui a prestação. Prestação é a amortização mais os juros no sistema SAC. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Essa é a parte teórica. Então, assim, talvez vocês estão achando chato porque eu estou falando, mas eu estou revisando ao mesmo tempo. Daqui a pouquinho tem parte prática para vocês. No sistema Price, para fechar a parte das nossas fórmulas, temos uma fórmula muito importante e o mais importante é saber utilizá-la, que é a fórmula da prestação. Eu peguei essa, onde o PV, que é o valor financiado, ele já está inserido no numerador, na parte de cima. Então, valor a ser financiado vezes a taxa, vezes 1 mais o I, taxa elevado na N, que é o número de vezes. Sobre, tá? O detalhe é para a gente fazer o denominador é usar 2 parênteses. Tem colchete, usamos 2 parênteses na calculadora. Parênteses, parênteses, 1 mais a taxa, N, menos 1, fecha o segundo parênteses. Tá, pessoal? Basicamente, de fórmula, são 6 fórmulas que vocês precisam. São essas que estão nesse material. Alguém com alguma pergunta? Essa é a mesma fórmula se tu usar ela com aquele F na frente sem os colchetes? Isso, é a mesma, tá? Ela é melhorada, digamos assim, porque naquela tu pode multiplicar o PV por último, tá? Essa daqui o PV está multiplicado já no numerador. Eu particularmente achei mais fácil mostrar essa para vocês, que vocês fazem tudo que está na parte de cima dividido por, abre 2 parênteses, toda a parte de baixo. Dá um igual, mas é a mesma. Tá? Quem já acostumou a utilizar o anterior, tranquilo. O valor dá o mesmo. Tá? A ideia só é vocês não tirarem os valores da calculadora. Porque quando a gente tira, ou a gente tem aquele trabalhando de ter que anotar todas as casas decimais, que não é a ideia, mas também a gente não pode perder aquelas casas decimais, porque dá diferença, às vezes, significativa no valor da prestação. Tá? E daí a gente arredonda só no final do valor da prestação para 2 casas decimais, porque é dinheiro. Então, vocês vão precisar arredondar sempre para 2 casas depois da vírgula. Tudo bem? Vamos para a próxima tela. Temos a primeira atividade. Então, a ideia era dividir esse nosso encontro de 1 hora em revisão de fórmula e de alguns lembretes que eu fui falando. E agora o segundo momento é vocês realizarem as atividades e fazerem as perguntas, pessoal. O mais importante da aula hoje é eu ouvir as perguntas de vocês. Tá? Daqui a pouquinho eu aviso quando o meu link tiver chegado no final, que eu vou precisar gerar um segundo e colocar no grupo.
e vocês conectarem novamente, mas ele conecta automático. Perceberam que eu não preciso aceitar. Peço que vocês tenham um material em mãos, tá? Para nós exercitar. Vou ler com vocês. Um banco emprestou a uma empresa 100 mil reais. Entregues no ato. Significa que foi liberado o empréstimo e que a empresa já pegou esses 100 mil. Sem prazo de carência. O que significa? Passou o primeiro mês, ela tem que pagar. Tá? Para serem pagos em 4 prestações anuais consecutivas pelo sistema de amortização SAC. Tá? Então, aqui a gente já entendeu que a amortização é constante. E aí vocês já têm uma ideia. O que é preciso fazer? Descobrir qual é essa amortização. Vou seguir a leitura. A taxa de juros compostos contratada pelo empréstimo foi de 10% ao ano. Tá? E a primeira prestação será paga 1 ano após a tomada do empréstimo. Tá, isso não muda nada. Né? A gente vai ter que calcular, então, esse juro em cima de 100 mil, tá? Descobrir o valor da prestação, porque pede o seguinte, nessa situação, o valor da segunda prestação a ser pago pela empresa será. E aí é uma questão de marcar, mas para vocês marcarem corretamente, tem que resolver e na avaliação tem que me mostrar, então, esse cálculo, o que levou vocês a marcarem determinada alternativa. Vamos lá. Começando. Por onde começa? Faria os 100 mil dividido por 4, para saber a amortização? Isso aí. Então, falou em sistema SAC, já calcula direto a amortização. E aí, pessoal, eu vou ter que encerrar essa videochamada, tá? Vocês fiquem resolvendo o exercício. Enquanto isso, eu crio um novo link e já estou disponibilizando no grupo, tá? Aguardo vocês, então, para nós continuar. A gente pode criar a tabela. Porque eu preciso descobrir a segunda. Então, para eu não me perder, vamos criar a tabela. Que a gente tem que ter 5 colunas. N, prestação, né?
Aliás, vou voltar um pouquinho, fazer uma linha a mais. Vou chamar de N, o número de prestação. Vou calcular os juros. Vou calcular a amortização. Vou calcular a prestação. E vou ter a coluna do saldo devedor. Tudo bem até aí? Então, se pedir quadro demonstrativo de pagamento, se te pedir tabela, se pedir o demonstrativo, pessoal, vocês não vão fugir de uma tabelinha como essa. Então, N é o número de parcelas, tá? A gente vai fazer só até a parcela 2, porque é o que o exercício pede, então cuidado, tá? Às vezes ele dá um grande número de prestações, mas ele não pede a última prestação. Então, tem que ter atenção nisso. O saldo devedor, então, era 100 mil, né? No ato. Vamos à prestação 1. Amortização a gente já fez. Então, a amortização eu já vou completar, tá? 25 mil no primeiro mês, 25 mil no segundo mês e assim por diante. E agora, quem calculou o juro já? E aí? Vou aguardar um pouquinho. Vou pôr a tela anterior. Eu calculei, deu 10 mil. Isso, 10% em cima de 100 mil, tá? Voltamos para cá. Então, dá para completar 10 mil. E agora, quanto vai ser essa primeira prestação? 35 mil. Lembrando que no saque eu somo juro mais amortização para ter a prestação. Quanto eu vou ficar devendo depois que eu paguei essa primeira prestação? Vou ficar devendo 75? Isso. Porque lembrando que o que eu pago não é o que abate da minha dívida. O que abate da minha dívida é a amortização. Então, somente vai diminuir a minha dívida de 25 mil em 25 mil. Tá? Vamos para a prestação 2. Lá no segundo mês, eu vou ter que calcular o meu juro. Tá? E aí, de 10 mil, ele vai cair para 7.500. Sim. E aí, eu já vou ter a minha segunda prestação, que é no valor de 32.500. Depois que eu pagar ela, eu vou dever apenas 50 mil. E aí eu já tenho condições de responder o meu exercício. Segunda prestação, 32.500. Vamos lá? Nessa situação, o valor da segunda prestação a ser paga pela empresa será superior a 33, inferior a 30, superior a 30 e inferior a 31, superior a 31 e inferior a 32, superior a 32 e inferior a 33. Tá aqui os nossos 32.500. Tá? Maior do que 32 e menor do que 33.
Viram que é uma questão relativamente simples? Ah, tem um longo enunciado, ok, mas assim, ó, o que que responde ela? É uma questão de marcar, tá? O que que responde ela? O quadro. Descobrir que a amortização é constante, calcula juro em cada mês, calcula a prestação, sabendo que é a soma do juro e da amortização. Dúvidas na pergunta 1? Professor, Pode falar. eu não entendi ainda como é que eu consigo achar a prestação. Eu pego o valor que deu ali do saldo devedor e eu faço com qual? Não é do saldo devedor. Para te achar a prestação, é a soma da amortização, tá? Que tu já encontrou Soma. de início, que vai ser sempre a Uhum. mesma, somada com o juro do mês. Tá. Tá? Então, Uhum. é os 10 mil de juro do primeiro mês, mais os 25 mil da amortização, ó. Deu 35. Depois, eu somo o juro mais a amortização do segundo mês, para ter a prestação. Tá? Lembrando que a prestação no sistema SAC, ela diminui. Só que aqui diminui bastante, né? Porque é num curto período. Na nossa realidade, diminui centavos. Tá? Tudo bem Professor, com essa? Pode falar. ali no saldo devedor, para a gente descobrir, é sempre o saldo anterior menos a amortização, isso? Isso aí. Tá. Mais alguém, pessoal? Hoje é o dia. Abra o microfone e pergunta. Já que a gente está falando disso, eu coloquei questões também de A2, por exemplo, ó, é de aumento ou desconto simultâneo ou sucessivo. Mas já que a gente está falando da sistema de amortização, vamos seguir. Eu vou pular para 3, tá? E daí acontece que a gente vai pegar emprestado R$ 200, ser pago em 4 prestações mensais, sendo a primeira delas 30 dias após o empréstimo, juros de 10% ao mês, pelo sistema de amortização constante. O valor em reais da terceira prestação será. Tá? Agora que vocês já estão aquecidos, rapidinho a gente resolve essa. Vamos fazer, daí a gente só confere o valor da terceira prestação. Então, vamos lá. Desculpa.
E aí? Chegaram na terceira já? Pessoal, enquanto vocês fazem, eu vou falar sobre a questão do trabalho, tá? O trabalho, então, como alguns me devolveram pelo app, uns não conseguiram, me devolveram pelo WhatsApp, tá? Então, o que que acontece? Eu vou somar a nota dele no valor da avaliação. Então, vocês vão ter acesso à nota final da disciplina, tá? E nela vai estar englobado o valor do trabalho, tá? Eu não vou devolver ele com nota para cada um de vocês. Quem entregou dentro do prazo, entregou com tudo, com certeza vai garantir os seus 3. Quem entregou depois ou que falta alguma coisa, eu vou estar descontando, tem um valorzinho para cada item, tá? Mas a ideia é que eu não desconte tanto. Então, os que eu já olhei até agora, a maioria atende o que foi solicitado, tá? Então, são 3 pontos que eu vou estar somando na nota da avaliação de vocês da próxima semana, que vai valer 7, somado com os 3 do trabalho, então vai dar a segunda nota, tá? E aí a média final da disciplina é a nota 1, que vocês já têm daquele outro trabalho, mais a nota 2 deste trabalho e da avaliação juntos. E daí eu vou somar os dois e vou dividir por 2, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar me fazendo depois, ou enfim. Tudo bem? Acharam a terceira? E aí, quem compartilha comigo? Para mim, deu R$60. Isso aí, tá? Não precisa nós chegar até o final. Basta nós fazer a amortização de R$50 e calculando o juro. Percebam que é uma taxa que ajuda no cálculo. E na terceira linha, vocês vão ter juro de R$10 e amortização de 50. Logo, a prestação é de R$60, a terceira prestação. Tá? Deixa eu ver qual é a próxima questão que eu tenho de... Aqui, para nós treinar a fórmula, então. A 4, temos um empréstimo de R$3.000, que será pago em 12 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 4% ao mês sobre o saldo devedor, pelo sistema Price. O valor em reais da 12ª prestação será... Pergunto, é preciso fazer a tabela? Não, porque a prestação no Price é constante, não. Isso aí. Não preciso fazer a tabela, porque a prestação na Price, ela é constante, ela é a mesma, a primeira, a última, tá? Então, eu posso estar falando de 100 prestações e perguntar o valor da 100ª. É o mesmo valor da primeira e a gente calcula utilizando aquela fórmula, tá? Que eu gostaria que vocês todos treinassem agora. Então, PV, tá? A prestação é o PV vezes o I, vezes 1 mais I elevado na N, tá na tela, anotem, dividido por, parênteses, parênteses, 1 mais I elevado na N menos 1. Fecha parênteses. Anotem ela que eu vou lá no exercício para vocês tirarem os dados e utilizarem a máquina de vocês para ver se a gente está falando a mesma linguagem na forma de calcular.
Posso voltar já para a questão? Sim. Beleza. Então, tá aqui Tá com vocês descobrirem o valor da prestação. E aí, quem chegar no valor, compartilha com nós. Eu fiz aqui, mas eu não sei se está certo, se eu usei a calculadora certa. Tá bom? Vamos descobrir? Me diz quanto tu achou. 319,65. Isso. Só o Isso? 65 dá para arredondar para 66, Tá, tá? Só o critério de arredondamento, mas tá bem certinho. tá bom então, obrigada. Alguém com um problema achou outro valor? Tudo bem? Todos conseguiram achar esse valor, pessoal? Uhum. Descobriram a forma de fazer na sua máquina ou no seu celular? Bom, qualquer situação podem estar falando, certo? O que acontece? Tem 3 questões ainda? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma de sistema. Tem, ó. Tem uma de montar a tabela para exercício, tá? De montar a tabela price.
Então, essa vai ficar. Ela leva mais tempo. Então, são R$ 1.000 para ser pago em 48 meses, porém a taxa é 8% ao ano. Então, cuidem aí. Tem algo a fazer antes. Então, montar os E quadros de tipo, a pagamento. tabela, a gente não pode botar os meses para ano, porque daí não dá, né? Podemos. A taxa está em ano. A gente pode trabalhar. Ah, porque é para montar um quadro de pagamento anual, agora eu entendi. Isso é para pagar, para montar, tá? E daí Eu ia assim nós. dizer, porque fazer 48 linhas deve... Não. Daí eu ia ser cruel demais, né? Então, assim, transformem que vai ser uma tabela curta, porém só para vocês trabalharem a questão do sistema price em tabela, tá? Vai ficar essa questão, vai ficar uma de desconto e acréscimo para vocês utilizarem uma das fórmulas e vai ficar a primeira. Então, são 3 atividades que vão ficar para vocês desenvolverem no decorrer da semana ou daqui a pouquinho já, tá? Então, o que eu sugiro, pessoal? Quem não está ainda firme na questão de calcular, não estou conseguindo, não achei ainda o valor da prestação, refaz o que a gente já tem feito. Pega o material das últimas aulas e refaçam, tá? E aí vocês já vão ter correção e vocês vão saber se estão entendendo, se sabem fazer ou não, tá? A próxima aula, ela é já a avaliação final. Como que vai se proceder? Não diferente das anteriores. Então, vocês vão se conectar no link que eu vou disponibilizar de aula, a gente inicia e eu disponibilizo o link da avaliação, na qual vocês vão poder desenvolver no material de vocês e depois anexar as fotos naquele link, salvar e enviar. Vou ficar um tempo online, tá? Para as perguntas, para alguma dúvida que surgirem. Depois, como eu vou deixar um tempinho a mais, então, como eu deixei nas outras, não vai ser diferente nessa. Vocês vão seguir fazendo, dentro do horário combinado, vocês vão estar postando, tá? Alguém com alguma pergunta, com alguma sugestão? Professor, essas Fala. atividades que tu tá postando ali pra gente terminar, tu consegue ali por sexta-feira nos colocar a resposta pra gente ver se tá certo? Sim, consigo sim. Então Tá? tá, que assim a gente já sabe mais ou menos se tá na direção certa, né? Se Claro. errou para refazer. Tranquilo. Eu vou postar agora, daqui a pouquinho, esse material com as soluções do que a gente fez. Na Tá. sexta, eu posto o mesmo material, porém, ou só as respostas dessas atividades que estão faltando. Tá? Isso. Consigo sim. Tá, obrigada. Certo. Pessoal, eu vou fechar o compartilhamento do material para dar uma conferida na chamada, que o nosso tempo está se esgotando.